Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de produção audiovisual. Eu sou a Adri Tolardo, uma apaixonada pelas artes. Já fiz vários trabalhos como atriz, produtora e assistente de direção. Neste vídeo, vamos entrar no mundo das grandes telas. Vamos falar sobre tudo o que acontece num set de filmagem. Primeiramente, vamos ver quais são as funções dos filmes. Diretor de produção é o dono do filme. Não fica no set. Ele consegue a verba do filme, ele cria todas as condições para gravar, business plan, ele garante a qualidade da produção, ele prevê todos os problemas que podem acontecer. Ele determina o corte final do filme. Ele coordena todas as atividades. Produtor de alimento. O produtor de alimento, ele é responsável por toda a alimentação do set. Tem que saber sobre a restrição alimentar da equipe do elenco, ou do ator, que qualquer coisa é intolerante ou gosta de algum tipo de alimento. Realiza parceria com restaurantes. Produtor de locação. Ele é responsável por encontrar as locações do set. Produtor executivo. É o que vai ajudar no investidor. Faz contribuições artísticas, não se envolve com parte técnica do filme. Agora nós vamos para a parte logística. Ele realiza o planejamento logístico, digamos, o orçamento, as atas, contratações, os equipamentos, locações, corte de roteiro, quebra do roteiro, objetos de cena. A parte artística, decupagem, projeto de arte, elenco, ensaio com elenco, casting, linguagem, shotlist, ordem do dia, cronograma das equipes, cobrir funções, garantir tudo que funcione ao gravar. O diretor precisa focar principalmente na performance dos atores, coordenar a arte e a fotografia, tem a habilidade de impressionar, acompanhamento na edição, aprovação do corte geral. Equipe de direção, diretor ou cineasta. Ele é responsável por toda a parte artística, linguagem, performance dos atores. Na pré-produção, ele aprova o projeto de fotografia e direção de arte. No set, ele é responsável principalmente pela performance dos atores. Ele aprova a escolha das locações, a trilha sonora, ele dá opinião ao corte final, ele acompanha a edição. Está sob a responsabilidade do diretor. Fazer a definição e orientação artística do filme. Selecionar os atores e a equipe técnica. Discutir com o diretor de produção o orçamento e o cronograma. Dirigir os ensaios, as gravações, encenações, os atores e os trabalhos da ficha técnica. Orientar o trabalho dos atores, determinando os gestos, tom de voz, expressão facial e todo o detalhe fundamental para a composição dos personagens. Orientar o trabalho das operações de câmera, determinando o movimento da câmera e planos. Ele aprova locações, ele aprova cenário, figurinos, iluminação e a trilha sonora. Dirige e supervisiona o trabalho e a montagem da dublagem, confecção de trilha,
musical, sonora e toda a edição do filme até a cópia final. Supervisiona trabalho e edição, acompanha a confecção, a chamada peça promocional, faz análise e interpretação do roteiro do filme, adequando a realização cinematográfica. Para que o profissional tenha um bom desempenho como o diretor de cinema, é essencial que você tenha paciência, perseverança e perfeccionista, ter sensibilidade artística e senso crítico. O assistente de direção, ele é responsável pela produção, juntamente com o diretor. É responsável pelo cronograma e o shortlist. Shortlist é uma lista de tomadas que é um documento que mapeia tudo o que acontecerá numa cena de um filme ou vídeo, descrevendo cada tomada desse filme ou vídeo. Ele serve como uma espécie de lista de verificação, proporcionando ao projeto um senso de direção e preparação à equipe de filmagem. Ele assume a função do diretor quando for necessário. Ele cria um ambiente para que todos possam fazer seu trabalho. Responde para o primeiro assistente de direção. Ele cobre as funções que o primeiro assistente precisar. Ele informa o elenco, a equipe sobre a ordem do dia e o que será filmado. Continuista. Continuista, ele começa pela planilha de edição. Ele é responsável pela continuidade de todas as cenas, movimentação e caracterização do personagem. Ele responde também pelo primeiro assistente de direção. Diretor de arte. Ele responde diretamente ao diretor. Precisa da aprovação do diretor, cria o visual do filme, cores, cenário, figurino, maquiagem, cabelo, objetos a serem utilizados. Deve manter a coerência com a construção dos personagens. Faz o projeto da arte. O diretor de arte é responsável pelo figurinista, cenografista e pelos cabeleireiros, maquiadores, pelo produtor de arte e pelo produtor de objetos e pelos efeitos especiais. Equipe de fotografia. O diretor de fotografia, ele responde diretamente para o diretor. Precisa da aprovação do diretor, responsável pelas imagens e iluminação, e faz a decupagem, define os equipamentos a serem utilizados. O diretor de fotografia é responsável pelos operadores de câmera, pelos iluminadores, eletricista, maquinista, pelo som direto e operador de áudio. O editor. O editor, ele responde diretamente para o diretor e o produtor. Ele coordena toda a equipe para que tenha um produto final coeso. O editor, ele é responsável também pelo montador, pelo colorista, pelos efeitos especiais, pela dublagem, pela trilha sonora e pelo editor de áudio. O produtor. O produtor cinematográfico é o profissional de cinema que atua na área empresarial. É o captador de recursos para que um projeto por ele elaborado ou empresa que os contratou. Ele está envolvido no projeto desde a concepção até a finalização. O produtor de televisão, ele tem como sua função principal controlar todos os aspectos da produção de um programa de televisão, desde o desenvolvimento da ideia até a contratação do elenco e a supervisão das filmagens e a checagem dos fatos. Você provavelmente já sabe o que é um estúdio de vídeo, ou um chamado chroma key. Então vamos lá. O chroma key é usado para substituir as imagens digitalmente, como janelas,
específicas para um cenário, quando todo o estúdio é colorido. Nas gravações em fundo de chroma key, é preciso sempre usar cores primárias do sistema RGB, ou seja, vermelho, verde ou azul. Por isso acontece os algoritmos usados pelo software. Na produção, eles funcionam melhor como uma das 3 cores básicas. A partir daí, vai precisar decidir qual das 3 será a mais adequada do seu projeto. O chroma key verde é o mais utilizado dos 3. Isso acontece simplesmente porque há menos acessórios e objetos verdes, de modo que, em geral, os objetos gravados em chroma key verde, eles dificultam a misturar com um fundo. Essa é de longe a cor mais utilizada na produção de cenas fantásticas que costumamos assistir nos filmes de ficção, científicas, fantasia e ação. O chroma key verde também é o queridinho de muitos diretores de cinema, porque a tonalidade tem uma grande capacidade de absorção, um brilho extra, ajudando a controlar a luminosidade e facilita o processo da pós-produção. Essa já foi a cor mais escolhida nas produções de vídeos institucional e de baixo orçamento, por um detalhe no percurso. Até há pouco tempo, as câmeras utilizadas amplamente no mercado empresarial e televisivo possuíam uma limitação de hardware e não captavam bem o verde. Essa limitação foi superada pelos fabricantes. Hoje em dia, o verde passou a ser padrão também nessas produções. A versão azul, é claro, continua indicada nas situações em que a cena possui algum item verde. Por outro lado, para os estúdios menores, digamos, de 8 metros de profundidade, frequentemente o fundo azul ainda continua indicado. Por uma outra razão, acontece que em estúdios menores, frequentemente o fundo irá refletir de maneira simplificativa no objeto de cena, gerando uma espécie de contraluz colorida. É claro que, em linhas gerais, o estilo azul é bem mais aceitável que o estilo verde, então o fundo azul ainda é usado em estúdios caseiros ou de baixo orçamento. O chroma key vermelho. O chroma key vermelho segue a mesma lógica de outras cores. O fundo deve ter uma cor diferente de objeto em primeiro plano. E o que é fácil de entender, porque praticamente o fundo vermelho não é usado. Ora, como a pele humana inevitavelmente contém tons avermelhados, especialmente pessoas de pele clara, esse chroma key acaba se misturando com o mais comum alvo das nossas câmeras profissionais. Um olho na gravação e outro na pós-produção. Por último, é interessante se lembrar de intenção de gravar em chroma key. É justamente substituir o fundo por outro tipo de imagem. Se você quiser inserir uma imagem de uma floresta, por exemplo, pense seriamente em usar o chroma key verde, pois a ambiência do estúdio Spiel poderão ser usados ao seu favor. Da mesma forma, se você quiser inserir uma imagem de céu e do mar, o chroma key azul pode ser a melhor pedida. Simples, não? E também não se esquecer do sistema de iluminação que irá usar para a cena final para reproduzir no seu estúdio. Agilidade na gravação do vídeo. Gravar com os atores e apresentadores em locação externa, na maioria das vezes, exige investimento maior, esforço, tempo, do que no estúdio. Naquele caso, em geral, será necessário contar com uma equipe maior. Haverá transporte de equipamento, montagem, depois toda aquela trabalheira de trazer tudo. No estúdio do chroma key, ele não tem transtorno,
Ele trata de um ambiente controlado, sem barulho, ou pessoas passando no fundo, por exemplo. 1001 possibilidades. Você quer fazer um cenário futurista? Colocar Cristo Redentor ou usar imagens em movimento no fundo? Você pode. Quer fazer um fundo de programa ou de auditório? Você também pode. O Chroma Key é um cenário virtual. Estão liberados para todos os tipos de imagem, combinações, que permite uma produção bastante versátil e criativa. Também facilita muito na entrada de gráficos e modelos 3D, junto ao ator ou apresentador, o que ajuda na hora de explicar informações mais complexas e ainda agrega muito valor à produção. E a imaginação é o limite. Economia de gastos da equipe de produção. Em uma produção de vídeo de alto padrão, o Chroma Key também é economia. Você consegue um resultado que deseja sem muito custo de instalação, complexos de cenários ou aqueles inerentes às gravações externas, como dito anteriormente. Também não é necessário enfrentar o custo e a burocracia relativo à reserva de uma locação externa ainda. Afinal, você decide mudar alguma coisa, não será necessário gravar novamente. Disponibilidade e segurança. É o inconveniente de se gravar em uma locação externa. Costuma ser risco. Você precisa cruzar os dedos ao fenômeno da natureza. Não atrapalham o que os criminosos não decidem estragar o dia. Faça chuva, faça sol, ventania ou furacão. Se você optar para gravar em estúdio de Chroma Key, a gravação correrá sim, sem transtorno. Pós-produção facilitada. Gravando em fundo de Chroma Key ou com qualidade, a decisão final do designer de vídeo fica para a pós-produção, garantindo um resultado mais preciso. Praticamente não há nada que não possa ser feito, ou refeito, ou recriado. Existem dezenas de softwares de edição que utilizam o Chroma Key. A produção é um toque final como você quer. Um filme se divide em 3 partes: a pré-produção, a produção e a pós-produção. Vamos ver cada uma? A pré-produção. Roteiro. A adaptação do roteiro. Definir equipe. Definir o elenco e o casting. Quebra de roteiro. Linguagem. Projeto de fotografia e iluminação. Decupagem e shotlist. Definir equipamentos. Projeto de arte. Ensaios. Orçamentos. Definir locações. Testar fotografia e iluminação. Testar figurinos. Alimentação. Business plan. Agora nós vamos para produção. Datas das gravações. Turnos. Locações. Equipamentos. Refeições. Equipe. Cenas de violência ou sensualidade. Pós-produção. Montagem. Colorização. Edição. Trilha sonora. Dublagem. Foley é a reprodução dos efeitos sonoros de um filme, vídeos ou outros meios de audiovisual. Pós-produção para melhorar a qualidade do áudio. É conhecido na gíria portuguesa como sonoplastia. Englobam sons de toda a ordem, por exemplo, bater uma porta, vidro quebrado. Mixagem de áudio. Primeiro corte, corte final.
claquete. A pessoa vai bater a claquete, pode ser um assistente de direção ou assistente de produção. É mais comum que seja alguém da equipe, da direção, ou vai dizer: câmera gravando, áudio gravando, silêncio no set, cena 3, take 1, e bate a claquete sem deixar com que ela abra novamente. É importante que assim que o operador de câmera começar a gravar, a primeira coisa que vai estar na frente da câmera é a claquete. A gente faz isso para que o editor, na hora que estiver selecionando os arquivos, para excluir o que não valeu, consiga ver as informações daquele take logo no início do vídeo. Ele não precisa assistir nada para chegar no momento da claquete. Por isso, é essencial que a pessoa, quando estiver batendo a claquete, e o operador da câmera tenha uma ótima comunicação para que isso aconteça de maneira efetiva. Numa produção cinematográfica, sempre pode ocorrer imprevistos. E se faltar energia? Se faltar água? Se chover? O ator não chegar? Alguém da equipe não chegar? A gravação foi interrompida por algo inesperado. Houver problemas com equipamentos de fotografia e áudio. Houver problemas com equipamentos de iluminação. Alguém da equipe ou do elenco passa mal. Acontece algum acidente. Houver reclamações da vizinhança. Temos que estar preparados para todos esses imprevistos e ter uma pessoa, a produtora, sempre pronta para resolver esse tipo de assunto. Lista de equipamentos. Para a câmera: câmera, bateria, cabos, monitores, lentes, cartão de memória. Para a iluminação: lâmpadas, extensões, rebatedor, suportes, difusor e tripé. Para maquinário: tripé, grua, dolly, trilho e slider. Para o logger: computador e HD externo. Para o áudio: microfone, fone, vara de boom, lapela, cabo XLR e extensão de fone. E não pode faltar kits de farmácia, costura e produção. De farmácia: gaze, band-aid, água oxigenada, remédio para cólica, remédio para dor de cabeça, remédio para alergia, gelol, esparadrapo, algodão, absorvente. Na área de costura: linha, agulha, tesoura e alfinete. E na produção: fita crepe, fita isolante, tesoura, ferramenta e copos plásticos.